E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa palavra tem por título A Fraqueza do Crente. Aqui nós estamos diante, né, de relato, né, pelo Espírito Santo de Paulo, que fala do seu ministério. Ele era um homem muito destemido, e ele pregava com ousadia, e ele não recuava diante das circunstâncias, diante de perseguições. Ele diz em certa passagem, ele fala o seguinte, que os sofrimentos dele eram conhecidos de todos, inclusive do exército romano, né? E por causa das ameaças que ele sofreu, 3 vezes dado como morto, apedrejado, perseguido, sofreu naufrágio, perseguição de toda a ordem, até uma víbora picou a mão dele e ficou grudada na mão dele. Então, tudo isso não foi motivo para que ele retrocedesse. Pelo contrário, ele sempre avançou, nunca retrocedeu. Quantos de nós, por qualquer coisa, estamos aí jogando a toalha, né? Estamos aí lamuriando, e só que Paulo, ele teve tanta unção de Deus sobre a vida dele, revelação, que ele foi ao 3º céu, ele teve tanto da parte de Deus, que isso poderia ensoberbecer a ele, exaltar a ele. E a autoexaltação é um risco que todo ungido pode sofrer, porque a autoexaltação vai trazer problemas. Deus quer servos humildes, servos que não sejam luzes, né? Eles são luz para o mundo, mas que não procure as luzes do mundo, né, para se exaltar, para se colocar no centro das atenções. Não é isso que ele quer, né? Ele quer servos fiéis, servos humildes, obedientes a Ele. E aqui nós vemos, né, para que não me ensoberbecesse. Ele teve tanta particularidade com Deus que ele corria um risco de ficar ensoberbecido, e isso aí seria um obstáculo ao ministério dele. Com a grandeza das revelações, ele recebeu tantas revelações de Deus. Ele fala que indo ao 3º céu, ele recebeu revelações que ao homem aqui não é lícito falar. Ele não falou o que foi, o que ele viu, o que ele ouviu, né? Tamanha as particularidades que tinha com Deus. Então
foi-me posto espinho na carne. Então eles tinham espinho na carne. E muitos ficam falando desse espinho, o que era que Paulo tinha, né? Mas aqui no capítulo 4 do livro de Gálatas, no verso 12, a partir do verso 12, capítulo 4, verso 12 do livro de Gálatas, soluciona essa questão, né? Particularmente no verso 13. Sede qual sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgostos, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, e ele pediu a Deus, né, que afastasse essa enfermidade, tirasse esse espinho na carne. Isso limitava ele, judiava dele. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que eu o afastasse de mim. E qual foi a resposta de Deus, né? Os desígnios de Deus são muitas vezes incompreensíveis para a nossa mente racional. E ele, por 3 vezes, ele pediu e Deus deu uma resposta. E qual foi a resposta? Então me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele vivia, né, praticamente humilhado o tempo todo. Ele foi um homem pisado, humilhado, chicoteado, preso, apedrejado, e nem por isso ele se abateu, e ainda com a enfermidade física. Mas o que ele tinha era ter relacionamento com Deus, e recebeu da parte de Deus revelações que ao homem não existe falar. Olha bem, que particularidade é essa? Então isso, a gente vê que o caráter dele era de um homem voluntarioso, um homem de caráter muito forte, e ele lutava com todas as forças pelas suas convicções. Tanto é que no judaísmo, antes de ser convertido, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, e ele mesmo se gaba que ele era um exponencial, que ele era instruído aos pés de Gamaliel, que era a maior lente da época, um professor sem igual, e ele era irrepreensível, até que ele se converte. E para ele se converter, Jesus colocou escama nos olhos dele, para que ele ficasse cego 3 dias, e ele foi conduzido pela mão, um homem que ninguém conduziu ele, mas ao Jesus atravessar o caminho dele, ele precisou ser guiado pela mão. Então, aqui fala assim: a minha graça te basta. Olha bem, a graça de Deus sobre nós é o suficiente para sermos frutíferos dessa terra. Muitos querem confortos, querem riquezas, querem o carro do ano, que é isso, que é aquilo, mas essa palavra fala que a graça de Deus é suficiente para que nós sejamos frutíferos na obra de Deus. E a minha graça te passa porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando se fala da fé no livro de Romanos, fala que os heróis da fé, ele nomeia os heróis da fé, fala que da fraqueza tiraram força. Olha bem, enquanto você pensa que é fraco, é aí que você é forte. Então, a questão é tirar da fraqueza a força.
transformar a fraqueza em força, transformar a situação difícil em vitória, né? Então, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha bem, quando você se vê limitado, com obstáculos, com dificuldades, com perseguições, é aí que a graça de Deus superabunda sobre a sua vida. E da fraqueza você tira força para vencer e para superar tudo isso. E ele diz aqui de boa vontade, ele não era um murmurador. O que mais impede a obra de Deus na vida das pessoas é ser um murmurador. E muitas vezes na murmuração falam contra Deus. Nunca se deve falar contra Deus. Jó padeceu tudo e nunca se levantou contra Deus. Pelo contrário, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E rasgou o manto, raspou a cabeça, e adorou. E fala, as Escrituras falam que nele não se achou falta alguma. Ele não se levantou contra Deus, ele não murmurou. Ele estava na fraqueza, acabado, na derrota, mas ele ainda teve, o Espírito de Deus sobre ele e o levou a adorar. Então, nunca deixe de adorar, porque na adoração a fraqueza se transforma em força. E aqui Paulo, de boa vontade, olha bem, o que mais se ouve de servos de Deus é justamente má vontade, murmuração, falando: não é Deus, eu estou fazendo isso da tua obra, e olha, esse aquele problema, o Senhor não resolve. Mas Deus não está olhando por aí. Deus está derramando graça, e pela nossa fraqueza, pela sua fraqueza, aquele que crê, ele vai transformar isso em força. Olha bem, ele fala: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos pedem poder para Deus? Ele tem poder, mas um poder de si mesmo, na verdade. Agora aqui fala de fraqueza, ele de boa vontade, ele suporta a fraqueza. Olha bem, quantos de má vontade não estão querendo a fraqueza, não estão querendo perseguições ou angústias, E ele, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Ele gloriava mais ainda, quando via problemas, dificuldades, nas fraquezas dele, ele dava glórias a Deus. Olha bem, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha bem, Deus transforma a fraqueza em força. Aprenda hoje, em nome de Jesus, a tirar força da fraqueza, a transformar a fraqueza em força, a dificuldade em facilidades, as derrotas em vitórias. E ele, pelo que sinto prazer, olha bem, ele sente prazer, era tanta o poder de Deus sobre ele, que ele passou a sentir prazer nas fraquezas, porque quanto mais fraco ele se via, mais poder ele tinha, mais poder de Deus derramava sobre ele. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha, quantos nós vemos reclamando: porque falam de mim, porque me jogam pedra, porque estão falando mentira a meu respeito, e fica aí lamuriando. Paulo nos dá um exemplo diferente. Ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias. Estão falando mal de mim,
glorificado seja o nome do Senhor, né? Estão falando mal, mas porque não conhece o Senhor, porque eu não falo de outro senão do Senhor, eu apresento o Senhor para a humanidade. Então ele não trazia para si as injúrias, as calúnias, as difamações, não, ele sentia prazer, chegou ao ponto de sentir prazer nisso, olha bem, né? Nas injúrias, nas necessidades, quando passava necessidade, não reclamava, ele glorificava a Deus. Nas perseguições, sentir prazer em ser perseguido, né? Ele não era esse tipo que gosta de sofrer, mas o que ele gostava, o que ele amava, era a unção de Deus derramada sobre ele, era o poder de Deus derramado sobre ele, nas angústias, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. As pessoas querem se sentir fortes para fazer o algo de Deus. Paulo aqui se faz o contrário. Quanto mais fraco ele sentia, quanto mais ameaçado, quanto mais perseguido, mais poder ele derramava sobre ele. Por quê? Porque o homem é levado a ensoberbecer, ele é levado a se exaltar, né? Diz um ditado popular por aí: quer conhecer o homem, dê poder para ele, né? Então o poder de Deus, ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser perigoso para uma pessoa imatura, uma pessoa que quer se vangloriar, que quer se aparecer, que quer ser visto, que quer se exaltar. É o contrário, nós devemos exaltar aquele que nos chamou, devemos exaltar ao nome do Senhor, como João Batista, que eu me diminua e que ele cresça. Quantos querem crescer para Jesus diminuir? João Batista fala o contrário, que eu me diminua e que ele cresça. Então, devemos aprender a tirar força das fraquezas. Paulo, ao ter um naufrágio, ele chegou à praia e ele colocava lenha no fogo ali para esquentar o pessoal, para aquecer, e ele pegando lenha ali, gravetos para alimentar o fogo, uma víbora veio, pegou a mão dele e ficou agarrada, não saiu. Ele sacudia, teve que sacudir a víbora para ela cair no fogo, mas quando a víbora picou ele segura nela, falou assim: não foi você que me picou, foi eu que te peguei. Olha que coisa, e ali ela jogou ela no fogo e ficava esperando que ele viesse a inchar e a morrer, e nada disso aconteceu. Da fraqueza, da necessidade, da angústia, da perseguição, dos naufrágios, dos apedrejamentos, das torturas por chicote, da prisão, tudo isso deu mais força a Paulo, mais força. Da fraqueza tirou força, até da enfermidade, e é claro, porque ele mesmo fala por causa de uma enfermidade física, mas nem isso foi empecilho para ele ir adiante no ministério dele. O que tem pedido o seu ministério? Qual é a visão que você tem disso? Qual é o mais importante na sua vida? Quem é maior na sua vida, nas nossas vidas? Quem deve ser maior? É o Senhor. E quanto mais fraco você for, mais perseguido você for, mais humilhado, mais injuriado, mais o poder de Deus é sobre a sua vida. Então, que não se ache lugar nas nossas vidas para murmurarmos contra Deus, mas tenhamos aí prazer
em servir a Deus, e que Deus possa nos usar para trazer milhares de milhares, aonde a gente for, nós formos, sejamos conhecidos pelo nome do Senhor. E quanto mais se levanta contra nós, mais poder o Senhor derrama sobre nós, mais poder se derrama sobre a tua vida. Não permita que circunstâncias adversas sobre a sua vida seja um empecilho, seja um obstáculo para que o poder de Deus não seja derramado sobre a sua vida. Pelo contrário, pelo contrário, sempre exalte o nome do Senhor. Jó foi um exemplo. Satanás esperava que ele murmurasse contra Deus, levantasse contra Deus, perdeu tudo, ficou chagoso, e ele fica realmente indignado, não é por menos. Ele rasga o manto, raspa a cabeça e ele se curva e adora. Ali estava a vitória dele, porque Deus mudou a situação dele. Deus mudou. Ele era o homem mais rico do Oriente, e depois Deus dá a ele o dobro de tudo quanto ele possuía. Meu Deus, o homem já era riquíssimo. Para que o dobro, se só a devolução já seria mais do que suficiente. Se devolvesse para ele a metade, já estava de bom tamanho. Mas o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém, nada para ninguém. A questão é: amamos a Deus ou as coisas? Amamos a Deus ou a nós mesmos? Estamos dispostos a suportar as fraquezas por amor de Cristo? Ou queremos galardões deste mundo, ou presentes deste mundo? Só servimos a Deus se tudo nos parece muito bem, E Paulo era justamente o contrário. Quanto mais perseguição, mais poder de Deus sobre ele. A graça de Deus era suficiente para ele. A graça de Deus era suficiente, mais do que suficiente. A graça de Deus é suficiente sobre a sua vida, que ela seja derramada abundantemente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja servo fiel, seja aquele que pregue a palavra do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.